Estou de pleno acordo com a verdade contida nessa lapidar estrofe, visto que descemos à Terra para viver e voltar novamente ao nosso mundo superior, mundos, zonas, esferas, planos ou céus, pouco importa a denominação terrena, quando se romperem os elos que nos prendem ao corpo físico. Já dizia Pitágoras, o corpo é o carro da alma, por conseguinte, quando nosso carro está danificado e completamente imprestável para conserto, somos forçados a abandoná-lo no início, no meio ou no fim da jornada, não obstante nosso amor à família e o nosso apego ao ambiente em que vivemos, porque o ômega da vida é uma lei natural a que todos os viventes estão sujeitos. Leibniz afirmou, o tempo é a ordem sucessiva de todas as coisas. Ninguém melhor do que o poeta sabe conceber a imortalidade da alma, pelo fato de sua mente vibrar dentro da sensibilidade espiritual da vida, criando imagens líricas para a glória eterna das musas e para suavizar as tristezas próprias deste mundo. Agradeço-lhe os lindos sonetos que me mandou agora, os quais vieram juntar-se às suas poesias e cartas catalogadas no meu arquivo, velho relicário de saudades, como joias de grande valor literário, artístico e sentimental. Longevidade. Em vista da sua fortaleza psíquica, do seu ânimo inquebrantável, da sobriedade do seu viver e do seu otimismo, estou certo de que o amigo e tia Lindina celebrarão, em 1960, as suas bodas de ouro, entre o carinho dos seus entes queridos e a afeição dos seus amigos. O seu organismo ainda resiste bem às enfermidades e às intempéries, porque o Senhor sempre o tratou com o devido cuidado, dando-lhe uma alimentação sadia e nutriente, a par de uma higiene mental bem equilibrada, que é o segredo da sua longevidade. Com um tratamento médico especializado, aliado a uma terapêutica dietética apropriada, o Senhor se restabelecerá do mau funcionamento dos rins e da albuminúria e, procurando esquecer a sua idade, para enganar o tempo, o prezado amigo chegará à casa dos 90 com saúde e alegria, porque a destipida virilidade de um Marechal Rondon, que há poucos dias partiu desta vida aos 92 anos. Pela concepção racional que o Senhor sempre teve da vida, evitando os vícios e os excessos, está agora colhendo os frutos de uma longevidade rejuvenescida. O álcool, o fumo, as extravagâncias, alimentação deficiente ou irracional e o estado psíquico descontrolados são fatores predisponentes às enfermidades do corpo e da alma. São Paulo, janeiro/1958. Carta Humana Pompílio. Recebi a estimada carta em que comunicaste que a situação econômico-financeira dessa terra é assaz melindrosa, em vista do estio que devastou a plantação. É lamentável esse fenômeno climatológico que se expande por todo o Nordeste brasileiro, ora pelo quadro desolador das secas prolongadas, ora pelo excesso das chuvas periódicas. Que podem fazer os bravos nordestinos? Ter muita coragem e resignação com as condições naturais dessa terra, porque tudo que nos acontece, voluntária ou involuntariamente, tem o seu fundamento e a sua razão de ser. Nada nos acontece por acaso. Dívida. Suponho que o Nordeste esteja resgatando uma dívida antiga, por isso a região talvez esteja acolhendo o fruto que semeou no passado. Assim, o futuro lhe reservará melhores condições. O tempo é ilimitado para o resgate das nossas dívidas espirituais. Para muitos essa ideia parece absurda, mas, para mim, acho viável, porque, do contrário, a justiça do Criador seria igual à dos homens falíveis. O que fizemos no passado condiciona o presente e o que fazemos na atualidade terá consequência no futuro. Com esclarecimento e coragem podemos minorar as reações de causa e efeito, isto é, cumprindo com valor e altruísmo os nossos deveres. Os meus conterrâneos não devem esmorecer nessa luta titânica, pois é com sacrifício que se consegue o seu desiderato. Enquanto possuírem energias não devem acovardar-se ante os empecilhos e é seu dever enfrentá-los, por todos os meios ao seu alcance, porque, lutando, há a probabilidade de vencer.
Não obstante as grandes dificuldades que se lhe apresentam, o homem não deve esmorecer nem perder seu tempo inutilmente. O tempo perdido jamais se recupera. Irrigar é preciso. Embora seja difícil viver aí, por falta de chuvas e de trabalho, todos devem procurar, com afinco, amenizar a situação em que se encontram. Além do flagelo das secas, faltam iniciativa e estímulo ao povo sertanejo. Esse município tem probabilidade de melhorar economicamente, visto ficar à margem do São Francisco e possuir muitas ilhas que poderão ser futuramente irrigadas e cultivadas. Enquanto, porém, o governo não as irrigar, os seus arrendatários devem cultivá-las, na medida do possível, aguando a plantação. Esse processo de regar é trabalhoso, porém, não o fazendo, o povo sofrerá mais. São Paulo, maio/1934. Carta a um velho amigo, 2. Li sua agradabilíssima carta, que encerra, para mim, uma mensagem de reafirmação de uma velha amizade que tem subsistido através do tempo e do espaço. Sua carta muito me agradou, não pelas referências elogiosas que faz à minha obscura pessoa, mas pela judiciosa opinião que o seu autor emite sobre poesia, música e filosofia de vida. Refutando o que me disse a respeito do conceito que fiz e faço de sua simpática personalidade, digo-lhe que não foi por mero formalismo social ou por bizantinismo que me congratulei com o amigo, mas pelo dom da poesia e da palavra que emana profusamente do seu peregrino intelecto e pelos atributos morais que o adornam. Quando elogio os meus raros amigos, revisto-me da integridade de um juiz que se coloca acima de qualquer sentimentalismo que venha ferir o inviolável culto da justiça e da verdade. Na sua vida retilínea de magistrado, o amigo soube sempre se conduzir dentro da justiça e da bondade, fazendo do direito um bem jurídico social, e não um estratagema da política, como só ia acontecer no nosso querido Brasil. Ó que é poesia! Herder, ensinando Goethe a procurar nos seus carmes as vozes dos povos, através da natureza e da fonte eternamente jovem da poesia popular, dizia: a poesia é a língua-mãe do gênero humano em cujo panteão concordam em harmonia as vozes de todos os povos. Por falar no autor do Fausto, lembrei-me de que transcorre este ano o bicentenário do nascimento de Goethe, o genial poeta-filósofo, citado em sua carta como um dos protótipos da poesia universal. Na poesia, o Senhor descreve, em versos ataviados de um sentimentalismo nobre e puro, o amor que consagra aos filhos, à esposa, as coisas da vida, e enaltece a amizade que dedica aos parentes e amigos. No seu belíssimo soneto Esperança, que o amigo me enviou, há uma suave comunhão entre o homem e o Criador, mostrando-nos quão bela a vida, quando guiada pela esperança. De fato, a esperança deve alentar-nos a existência em toda e qualquer lida, para que possamos alcançar a ventura da realização de um dever, qual seja, o de rever sempre o lar paterno, os parentes, os amigos e o torrão natal. Não perdi ainda a esperança de rever, em corpo físico, essa gente boa e essa terra querida do meu sertão. Todavia, se as circunstâncias não o permitirem, fique certo, meu caro Dr. Coelho, de que o meu espírito, com grande enternecimento, as reverá, recordando cheio de saudade os momentos fagueiros de minha vida sertaneja, passados entre o desvelo dos parentes e amigos e a aspereza suave da natureza nordestina, cujo quadro está sempre retratado na minha mente. Velha amizade. Tempo virá em que, provavelmente, nos encontraremos nas esferas superiores, atraídos pela velha amizade que há séculos nos religa, e ali, libertos das injunções próprias da vida material, comentaremos fatos do nosso viver no planeta Terra, lamentando, talvez, os preconceitos sociais e religiosos que desviam os seres humanos da realidade. Que isso aconteça para a alegria das nossas almas. Aprendizado. Não tenho nenhuma erudição acadêmica e desconheço o esoterismo escolástico.
Os conhecimentos rudimentares que tenho da vida e das coisas aprendi através da luta, da experiência e da observação, procurando nos ensinamentos anônimos da natureza e dos homens cultores do bem e da verdade algo que me orientasse na minha caminhada por este mundo depurador. Não gosto de falar de mim mesmo, a não ser para apontar e corrigir os meus próprios defeitos, que, aliás, são numerosos. Algumas pessoas amigas, como o Dr. Coelho, levadas por um sentimento de bondade, fazem um julgamento de excessivo otimismo do meu valor pessoal. É verdade que procuro cumprir os meus deveres, em todos os aspectos da vida, dentro das minhas possibilidades, contudo muito luto para corrigir hábitos, educar a vontade e controlar o livre-arbítrio. Estou muito aquém da perfeição e ainda carrego sobre os ombros a cruz pesada deste calvário da existência, em busca da verdade e da evolução. Disse Jesus, só a verdade livrará a humanidade das garras da ignorância. É justamente a verdade que nos ilumina na compreensão de nós mesmos e de tudo que nos cerca, por isso devemos projetá-la em cada ação da nossa vida. Julgo-me, pois, imperfeito como o mais vulgar dos homens, diferenciando-se deste apenas na interpretação intrínseca das minhas faltas e suas consequências, porque, quando erro e recebo o que é devido, não culpo o Criador pelo que me acontece, visto que cada um de nós tem o que merece e recebe pelo que dá. Lembra Pitigrili o que já dizia o sábio Vetusto Homero, o homem se obstina em atribuir a culpa aos deuses, e a sua estupidez chama de destino. Sei que o meu destino foi e será forjado pelas minhas ações e pela irradiação dos meus pensamentos, em consonância com as leis comuns e naturais que regem o universo. Sou, portanto, o artífice do meu destino, preparado no passado, modificado no presente ou reformado no futuro. É a marcha da evolução transformando e aprimorando para a perfeição, a fim de que possamos regressar à inteligência universal, nossa fonte de origem. No estado psicológico em que me encontro atualmente, falta-me, para o desenvolvimento da cultura intelectual, o temperamento Aipondus de Hipócrates, ou seja, o perfeito equilíbrio do organismo. Também não possuo os músculos de Paracelso nem tive ainda o estalo do venerando Padre Antônio Vieira para iluminar-me no culto das letras e das ciências. Sinto que minha mente não tem o condão para difundir, com eloquência, o que leio e ouço dos mestres, e isso é, talvez, o efeito de uma causa metafísica, que os teosofistas chamam de lei do karma, ou seja, de acordo com os princípios racionalistas cristãos, o choque de retorno de uma ação passada refletida no presente. Realidades eternas. Pedindo-lhe vênia, faço meu sentencioso comentário de Humberto de Campos: a sepultura não é a porta do céu, nem a passagem para o inferno. É o bangalô subterrâneo das células cansadas, silencioso depósito do vestuário apodrecido. O homem não encontrará na morte mais do que vida, e no misterioso umbral a grande surpresa é o encontro de si mesmo. Falar, pois, de homens e de espíritos como se fossem expoentes de duas raças antagônicas vale por falsa concepção das realidades eternas. As criaturas terrenas são, igualmente, espíritos, revestidos de expressões peculiares ao planeta. Eis a verdade que o cristianismo restaurado difundirá nos círculos da cultura religiosa. Quanta gente aguarda a grande transição para regenerar costumes e renovar pensamentos. Entretanto, adiar a realização do bem é menosprezar patrimônios espirituais, agravando dificuldades futuras. A alegria da imortalidade embriagou a muitos estudiosos imprevidentes. Dorme-se ao longo de trabalhos valiosos e urgentes, à espera de mundos celestiais, como se o orbe terrestre não integrasse a paisagem do infinito. O sol ilumina o mundo, a chuva fecunda a terra, a árvore frutifica, as águas adoçam a aridez do deserto, mas o homem deve caminhar por si mesmo. As maravilhas e dádivas da natureza superior não eximem a criatura da obrigação de seguir com Cristo para Deus. A Terra é também a grande universidade.
Ninguém despreze a luta, o sofrimento, a dificuldade, o testemunho próprio. A luz e o bem, a sabedoria e o amor, a compreensão e a fraternidade, o cérebro esclarecido e as mãos generosas dependem do esforço pessoal, antes de tudo. Caminho certo. Basta, meu caro Dr. Coelho, de tantos comentários, e elevemos os nossos pensamentos à inteligência universal, fazendo irradiantes votos para que os homens se esclareçam mais e compreendam melhor o poder dinâmico da vida, que é eterna, harmonizando os seus efêmeros interesses materiais, a fim de que esta humanidade, que ainda não encontrou a verdadeira paz, entre no caminho que a conduzirá à verdade, à justiça e à razão, ou seja, a reintegração na vida simples, natural e cristã, a que todas as criaturas fazem jus, como partículas do grande foco. Agora que os nossos políticos se preparam para a campanha da sucessão presidencial, oxalá seja encontrado para dirigir a República um cidadão capaz de resolver, definitivamente, alguns dos muitos problemas fundamentais ao progresso da nação e ao bem-estar do povo brasileiro. Pedindo-lhe desculpas pela prolixidade desta carta, prometo ao bondoso amigo que a próxima será breve, espartanamente lacônica. São Paulo, julho/1949. Os 10 itens da minha vida. Primeiro, quero controlar os meus desejos e pensamentos, purificando-os no bem e no belo. Segundo, quero dominar as minhas paixões e todos os ímpetos inferiores do meu instinto, para que a minha inteligência me ilumine no cumprimento dos meus deveres. Terceiro, quero encarar a vida dentro da sua evidência real. Quarto, quero que todas as células do meu corpo funcionem com normalidade e que meu espírito seja de fato o senhor do meu eu. 5 graus, quero que sejam banidas de minha mente as ideias de vaidade, ódio, orgulho, ciúme e de tristeza, sendo substituídas por pensamentos de valor e altruísmo. Sexto, quero viver alegre e com saúde, porque o corpo é o templo onde habita o espírito. Sétimo, quero ser sincero, justo e coerente para com meus semelhantes e para comigo mesmo. Oitavo, quero que os meus atos e as minhas palavras sejam sempre pautados pela linha reta da verdade e da justiça. Nono, quero ter sempre em mente que o saber, o amor, a justiça, a verdade e a razão conduzem o homem ao caminho da realidade da vida. 10º, quero amar a tudo e a todos, porque da natureza e do todo eu faço parte, dentro da comunidade universal. São Paulo, julho/1933. Carta ao poeta escritos Urbano Lopes da Silva. Temos em agradáveis palestras falado sobre a espiritualidade e, em particular, sobre a reencarnação da alma. Embora estejamos de pleno acordo quanto à filosofia espiritualista, há, todavia, entre nós divergências a respeito da interpretação de causa e efeito. Congratulo-me com o amigo por ter enveredado pela ciência das ciências, que é o espiritualismo, não de um modo religioso, apaixonado, ilógico, irracional e fanático, mas hasteado na razão, na justiça e na ciência, que nos conduzem ao discernimento da verdade. Estudos espíritas. Faço minha valorosa opinião do ilustre médico brasileiro Antônio Pinheiro Guedes, na obra de sua autoria Ciência Espírita. Como resultado dos estudos espíritas, a imortalidade da alma é estatuída em princípios perfeitamente determinados em provas irrefutáveis. A sucessão das existências ou multiplicidade de vidas corpóreas de uma individualidade consciente, o espírito humano, denominada reencarnação, constitui a lei a que estão sujeitos todos os espíritos, é condição essencial ao seu progresso. O corpo é para a alma o que a roupa é para o corpo, um agasalho, um abrigo contra as intempéries, um véu sobre a nudez. Sabe-se hoje que o espírito assiste, preside a formação do seu corpo, transfundindo-se, consubstanciando-se nele pelo perispírito, corpo anímico, molécula a molécula, órgão por órgão, durante a gestação, até completar a evolução fetal,
Dele toma posse inteira, absoluta, a natalidade, assenhoreando-se então totalmente do barco que aparelhou para navegar no mar tempestuoso da vida material. O Espiritismo é um poderoso foco de luz, cujos raios atingem as fronteiras da esfera intelectual e iluminam todo o ciclo da vida. Ele esclarece e justifica as chamadas ciências ocultas, explicando racionalmente suas deduções e os porquês da vida astral e física. Força e matéria. Em conformidade com os sábios ensinamentos do racionalismo cristão, a matéria não progride, já se acha nos diversos estados ou categorias em que é preciso para organizar todos os corpos, de acordo com a força que os deve organizar, incitar e movimentar, inclusive os corpos sólidos. É preciso não confundir a evolução da força com a desagregação da matéria. A força em si não é a energia a que se referem os eruditos oficiais. Explicando-se o que seja a força em si a matéria em si, facilmente se compreenderá como tudo nos vem de fora e vive fora do nosso corpo, inclusive o pensamento que atraímos ou repelimos, conforme a nossa vontade. O espírito começa evoluindo no reino mineral e vai subindo de degrau em degrau, de arbusto em arbusto, de animal a animal, pois tudo quanto se oferece aos olhos materiais, mesmo parecendo inanimado, contém uma partícula da força, igual em essência ao espírito do homem, e nessa evolução ininterrupta vai o espírito tomando nova forma e adquirindo novos conhecimentos. A vida, considerada em síntese, e a evolução essencial, ou seja, do espírito. Em tudo e a cada momento, como galgando todas as esferas para chegar ao ponto de onde partiu, a vida superior, espírito, se evolui, se modifica, tudo é eterno nesta eternidade de progresso que é a modificação de todas as coisas e de todos os seres. Desde o grandioso vegetal ao microscópico grão de areia, nada existe sobre a Terra que não tenha vida superior, também denominada espírito, vida intermédia, denominada a vida anímica ou fluido nervoso, e vida inferior, de diferentes categorias, que se denomina matéria. Reencarnação. O espírito, depois que desencarna, depois da inércia do seu corpo físico, cessada a natural perturbação que o acompanha na passagem da vida corporal à espiritual, por si só, quando esclarecido, ou auxiliado por espíritos superiores, deixa a atmosfera da Terra e passa para o espaço de luz, isto é, para o mundo que lhe é próprio e, ali chegando, torna-se consciente de tudo que fez quando encarnado e, com espanto, muitas vezes, verifica que não soube conduzir-se bem quando aqui esteve com a nobre missão de evoluir por meio da luta, do sofrimento e das experiências que o mundo Terra, que é uma escola e também uma penitenciária, oferece aos que desejam progredir no caminho da perfeição, do conhecimento da verdade. Assim, o espírito se vê obrigado, por si mesmo, a reencarnar para fazer o que não fez nas últimas encarnações. A sucessão de vindas ao presídio da matéria é feita até que a alma se torne forte, esclarecida e cumpra realmente os seus deveres, seguindo com coragem e honradez o caminho do bem e do progresso. Após passar por todas as categorias evolutivas nos seus respectivos mundos, planos ou esferas, ela ascende ao todo. Vós sois deuses. O espírito não é apenas uma simples emanação do pensamento do grande foco, que o vulgo conhece por Deus, ele é precisamente uma partícula desse grande foco, que se parcela para acionar o progresso dos mundos. Quando termina o ciclo desse trabalho maravilhoso, através de corpos, de mundos por ele tornados diáfanos, o espírito volta à inteligência universal ou grande foco, de onde partiu como sua partícula. Porque, sendo o grande foco o arquiteto do universo, precisa naturalmente parcelar por todas as partes e por todas as coisas a sua própria força, para que haja vida e evolução nos incontáveis mundos que se espalham pelo infinito, cuja grandeza e incomensurabilidade nossa inteligência, ligada à matéria, é incapaz de avaliar e compreender. Baseado na identidade essencial que há entre nós e o Criador, disse Jesus, vós sois deuses.
viajores errantes. Tratando desse assunto, assim se expressou o Dr. George S. Arundale: o problema da morte é um dos maiores problemas da vida. Assim, se desejais saber o que sucede após a morte e o que acontece antes do nascimento, então é preciso pôr de lado todas as asserções de negação, buscar ardentemente por vós mesmos e agarrar-vos a qualquer coisa que vos pareça auxiliar e, assim fazendo, usai a vossa inteligência, vossa vontade, vosso impetuoso desejo de saber, custe o que custar. Subimos através de uma tremenda linha de evolução, crescendo, crescendo e crescendo de um estágio de consciência para outro. Crescemos do som da vida para o sonho da vida, do sonho da vida para o despertar da vida, do despertar da vida para o verdadeiro conhecimento da própria vida, que é o propósito do reino humano, ao qual todos nós pertencemos. Somos viajores errantes, à semelhança de Purusa, o iluminado viajor que há aproximadamente 20.000 anos assistiu ao desaparecimento da velha e lendária Atlântida, onde hoje ondula o grande oceano Atlântico. E até quando seremos viajores errantes? Até que percorramos a senda da vida, ou melhor, até concluirmos a nossa evolução individual, neste e em outros mundos, voltando então ao todo, limpos de imperfeições e oniscientes do que há no além superior. Religiões. Há, infelizmente, no mundo cerca de 8.000 religiões e seitas religiosas, cada uma pregando uma doutrina diferente e antagônica. No dizer de Krishnamurti, as religiões são verdadeiras gaiolas que nos aprisionam no seu sectarismo organizado, à mercê das paixões e das conveniências dos seus mentores, baseado em lendas e fatos apócrifos da história. Os grandes homens que iluminaram a Terra com a sua sabedoria, tais como Jesus, Buda, Confúcio, Pitágoras, Sócrates, Platão, Moisés, Hermes, Orfeu, Luís de Matos e muitos outros, não fundaram religiões, apenas pregaram e difundiram doutrinas filosóficas de grande elevação moral. Pela reforma dos costumes, todos combateram a ignorância, a mentira e os preconceitos sociais e religiosos. Jesus disse: só a verdade poderá libertar a humanidade das garras da ignorância e assim prepará-la para o cumprimento do seu dever na Terra. Platão também dizia: o maior mal é a ignorância da verdade. De acordo com o hermetismo, a moralidade dos antigos sábios não se apoiava em preconceitos de ordem sobrenatural, nem em princípios irracionais, mas era essencialmente prática. Sua base era o bem comum, e ela podia ser contida inteiramente nestas palavras: não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Fazei-vos amar pelo exemplo da vossa vida. As religiões, que deveriam ensinar e praticar a espiritualidade da vida e da morte de um modo prático, científico e racional, e a fraternidade entre todos os seres, pregam a discórdia, a desarmonia e até a guerra, como se as criaturas não fossem irmãs em essência, almas que vieram de diversos mundos habitar, temporariamente, o planeta Terra, pelos motivos já aqui expostos. Cada religião quer ter o monopólio das verdades espirituais, como se estas pudessem ser monopolizadas por interesses velados. A história aí está a nos mostrar o mal que as religiões têm causado à humanidade, atrasando-lhe o progresso espiritual, em sua marcha ascendente para a verdade. A intolerância e os preconceitos são as características das religiões que se baseiam no tradicionalismo ilógico dos costumes e das crenças. Agora vemos a velha Índia ensanguentada pela intolerância religiosa. Nem mesmo o apóstolo da paz e da benemerência, o Mahatma Gandhi, escapou do fanatismo religioso e político. Gandhi, essa grande alma, disse: para atingir a pureza perfeita, o homem deve elevar-se acima das correntes opostas do amor e do ódio. Vemos também, com tristeza, a terra que serviu de berço ao grande e iluminado Jesus em guerra, porque duas mentalidades religiosas, judia e muçulmana, se chocam ao fragor de um ódio irreconciliável.
a ponto de a Organização das Nações Unidas opinar pela divisão territorial da Palestina entre os contendores. Espiritismo. Para aumentar ainda mais o número das religiões, os praticantes do espiritismo popular e evangélico e da magia negra querem, infelizmente, catalogar esse espiritismo como religião, dando à sua prática mística e de inferior espiritualidade um sentido religioso, pelo conhecimento precário que esses praticantes têm da ciência espírita. O espiritismo puro e verdadeiro, como é praticado no racionalismo cristão, é a ciência das ciências, doutrina filosófica baseada na verdade e na razão, cuja moral e cuja disciplina, revestidas da maior espiritualidade, levam-nos ao conhecimento do porquê das coisas e à descoberta de nós mesmos como força e matéria, os dois elementos básicos do universo. Pensamento, vontade e livre-arbítrio. O pensamento é uma emanação da força, ou seja, do espírito, e se irradia através do éter, de maneira que as irradiações dos nossos pensamentos repelem os contrários ou se confundem com os similares, que vibram no espaço. Assim como o éter está cheio da propagação ondulatória do som, está também de radiações emanadas dos nossos pensamentos. O pensamento, portanto, não é a própria força espiritual, é um meio de comunicação e é por intermédio dele que atraímos ou repelimos os espíritos, inclusive os que perambulam na atmosfera terrestre, sem o devido esclarecimento, ainda em completa ignorância do seu estado de desencarnados e do dever de partirem para os seus mundos, a fim de se prepararem para novos trabalhos. Sendo o pensamento de tanta importância no nosso viver coletivo, torna-se indispensável o controle desse meio abstrato de comunicação, do livre-arbítrio e da vontade. Ensina-nos a ciência de Hermes: sem ação o pensamento é um aborto, pensar bem e agir com energia, eis o lema a seguir para alcançar o triunfo. A vontade é a maior força a serviço do homem. A vontade é certamente a faculdade humana cujo estudo é o mais delicado e, como é a faculdade ativa e realizadora por excelência, é, ao mesmo tempo, aquela cujo estudo é mais importante, para o perfeito desenvolvimento do ser humano. Descartes, considerado o fundador da filosofia moderna, disse: distinguir o falso do verdadeiro é o único meio de ver claras as ações e de caminhar com segurança nesta vida. Um perfeito conhecimento de todas as coisas que o homem pode ter é tão necessário para regular os nossos costumes como o uso dos nossos olhos para guiar os nossos passos. Trabalhar para bem pensar, eis o princípio da moral. A moral. A moral humana é uma norma de vida baseada no bom senso e na moderação dos costumes. É uma meta que orienta o homem no cumprimento dos seus deveres, dentro da sociedade ou do seu meio ambiente, buscando a verdade para a melhor distribuição da justiça e do bem comum. A moral não pode ser um simples aglomerado de preconceitos mantidos pelo homem à mercê de uma tradição ilógica. Ela é a bússola do nosso viver, e a oscilação da agulha magnética nos indica o rumo que temos a seguir nos meridianos da vida. A ação magnética variável é produzida não por uma corrente elétrica, e sim pela polarização dos nossos pensamentos imantados pela vontade e controlados pelo livre-arbítrio. Quanto à moral, dizia o grande Krishna, os males com que atormentamos o nosso próximo nos perseguem como a nossa sombra e o nosso corpo. As obras cujo móvel é o amor ao próximo devem ser ambicionadas pelo justo, porque são as que mais pesarão na balança celestial, espiritual. O homem virtuoso é parecido com a árvore de nossas florestas, cuja sombra dá às plantas que a rodeiam a frescura da vida. Guerra, miséria. A guerra e a miséria política e social, que se observa em todas as partes da terra, são efeitos da nossa crassa ignorância, de não querermos resolver pacificamente, de modo justo e racional, todos os nossos problemas de interesse coletivo. A guerra, com o seu cortejo de miséria e de dores, não é um castigo imposto pelo Criador a esta humanidade ainda trabalhária. Ela é gerada pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, desnorteado pelo orgulho, pela vaidade, pelo medo,
pela prepotência e pela ganância. O nosso egoísmo é demasiado, o nosso orgulho é cruel, e o materialismo, que entorpece o nosso espírito, impede que nos olhemos frente a frente, como irmãos que somos em essência. Para que a guerra seja proscrita deste planeta é indispensável que a humanidade seja esclarecida sobre os porquês das coisas e sobre a sua composição como força e matéria, e seja educada em princípios de justiça, de equanimidade e de sã moral, de verdadeiro amor ao próximo e ao trabalho racionalizado, para o bem comum de todos os povos e nações. Como se vê, a civilização, apesar de tão antiga, não chegou ao limiar da perfeição, ainda fazendo guerra de conquista de territórios ou de comércio, e fabricando bombas e instrumentos para a destruição de povos e cidades. Use a imaginação. As explanações contidas nesta carta não são apenas produto de minha imaginação, são resultado do trabalho, da observação imparcial e dos estudos científicos e filosóficos dos grandes homens que se dedicaram, abnegadamente, às investigações das coisas sérias da vida. Além dos grandes vultos do passado remoto, que se dedicaram ao psiquismo, ou problemas da alma, tivemos mais recentemente pessoas de real saber, de grande valor, tais como H. D'Urville, Paul Gibier, Wallace, Margon, Warbey, Zollner, Duprel, Aksakoff, Broferil, William Crookes, Albert Coste, Gabriel Delany, Justanini, Lombroso, Max Noble, e, no Brasil, o grande Luiz de Matos, fundador do racionalismo cristão, Dr. Antônio Pinheiro Guedes, Dr. Alberto Seabra, Visconde de Savoy e outros. Não deixei, porém, de expandir nesta carta um pouco da minha imaginação. Conta o teósofo Arundhati Einstein, criador da famosa teoria da relatividade, declarou que a primeira noção que teve da sua teoria veio-lhe não pelo estudo, não pelo intelecto, mas através de um tremendo voo de sua imaginação, digo eu, intuído naturalmente por forças astrais superiores. E aconselha o mestre Arundhati, usai a vossa imaginação. Que dádiva espiritual é a imaginação, por que não a usar? Pode, certamente, haver abuso, porém pode também ser usada inteligentemente. Ao término desta longa palestra por escrito, desejo prestar uma homenagem aos poetas espiritualistas Urbano Lopes da Silva e Manuel Barbosa do Nascimento, evocando alguns dos versos áureos de Pitágoras. Sê bom filho e bom pai, terno esposo e irmão justo. Escolhe para amigo o amigo da virtude, os conselhos lhe atende, e jamais o desprezes por nugas, se estiver em ti poder fazê-lo porque existe uma lei que jungiu, implacável, o dom da liberdade às garras do destino. A fim de que, no pleno e eterno azul suspenso, também sejas um Deus por entre os imortais. São Paulo, julho/1948. Reminiscências. Quem nasceu no sertão de Pernambuco e vive ausente da terra natal há de sentir saudades das primeiras chuvas que caem no fim da primavera ou no início do verão. Antes, porém, da preparação para o começo do inverno, que nos sertões nordestinos é a estação das chuvas, temos trovoadas, relâmpagos, céu nublado e alegria alvoroçada da criação como prenúncio das primeiras águas. Os sertanejos, ansiosos, espreitam o tempo e fazem conjecturas. Uns procuram interpretar as previsões do lunário, outros observam os fenômenos meteorológicos, e alguns, os mais perscrutadores, já habituais com as constantes secas, fazem deduções para predizer se haverá ou não inverno no sertão. Fartura e euforia. Caem chuvas gerais, correm os riachos e os córregos. Enchem-se os açudes e as lagoas, e os sapos coacham numa verdadeira aleluia saudando o inverno que chega. Logo após as primeiras chuvas, o solo se reveste de babugem, e se as precipitações atmosféricas continuam caindo com regularidade a relva cresce, a caatinga enverdece, transformando o aspecto triste dos campos, dantes ressequidos, numa magia estupefaciente da natureza.
O povo do sertão se torna alegre e eufórico e lança as sementes à terra. As plantas brotam, crescem e vicejam. É pleno inverno e há contentamento geral na zona sertaneja, porque o criatório engorda e as plantações estão seguras. Há leite, coalhada, umbuzada, queijo fresco, milho, pamonha, canjica, e nesse ambiente de alegria e fartura, a gente do sertão esquece a seca que passou. Eis a vida nos sertões do Nordeste: quando há inverno a fartura aflui, quando vem a seca, a miséria surge. Seca e inverno são dois extremos que preocupam todos os anos o povo sertanejo, visto que o seu bem-estar depende da regularidade das chuvas para manter a agricultura e a criação, que são os seus meios de subsistência. Zabumba versus Filarmônica. Reportando-me ao folclore do meu sertão, lembro-me ainda dos costumes do tempo de criança, quando minha vida era de venturas e despreocupações, pois Leopoldina, hoje Panamirim, constituía para mim o melhor lugar do mundo, e o sítio Santa Maria, onde nasci, era o enlevo das minhas aspirações infantis. Pensava eu, naqueles saudosos tempos de 4 bananas por um vintém, que não haveria no Brasil orquestra melhor do que da Zabumba, que os meninos acompanhavam nas suas andanças pelas ruas da cidade. Eu não trocaria um dueto de pífanos por um de flautas e também não trocaria nossa atípica Zabumba pela Filarmônica do Recife. Regionalismo e discernimento de criança. Os anos e as décadas passaram na voragem do tempo e hoje, longe do torrão natal, só me restam reminiscências desse passado longínquo e cheio de evocações de tudo que vi e senti nas primeiras quadras da minha vida. Naqueles saudosos tempos, quando o câmbio estava ao par e a nossa moeda era forte e não se aviltava perante o dólar ou a libra esterlina, como não acontece agora com o cruzeiro tão desvalorizado, por ser emitido sem lastro e as toneladas, aumentando a inflação. Era presidente da República um varão impoluto, ponderado e valoroso, que ainda vive, para a nossa alegria, o Dr. Venceslau Braz, que já está na casa dos 97 anos de idade. A esse venerando e estimado cidadão de Itajubá, rendemos as nossas homenagens, num preito de gratidão pelo muito que fez pelo Brasil, justamente num período difícil para nossa pátria, que foi envolvida na Primeira Guerra Mundial. Oxalá os seus exemplos de governante probo, justo e íntegro sirvam de roteiro aos que administram esta nossa querida nação, que atravessa atualmente uma calamitosa crise político-social-econômica. Por intermédio de a razão, fazemos ardentes votos para que o Dr. Venceslau Braz festeje, com saúde e alegria, o centenário do seu nascimento, para júbilo de sua família, dos seus amigos e de todos os brasileiros. Essas reminiscências são dedicadas a meu eminente e querido amigo Dr. Joaquim Crispiniano Coelho Brandão, poeta de grande sensibilidade e juiz de direito aposentado, residente em Belém do São Francisco. O Dr. Coelho é um dos homens mais íntegros e cônscios dos seus deveres da magistratura de Pernambuco. Com 88 anos de idade, ainda trabalha, escreve lindos poemas e está sempre bem-humorado. Para ele, a velhice somente começa depois dos 100 anos. São Paulo, março/1964. Sinfonia do Universo. O universo é regido por leis imutáveis, num verdadeiro sincronismo, em que tudo gira, matematicamente, dentro da sua órbita ou de seu raio de ação. Nosso planeta, que é um dos mais humildes mundos que pontilham o cosmo, está integrado na sinfonia do universo e na harmonia das esferas, referida por Pitágoras, onde tudo vibra imanizado pela força criadora, que equilibra as galáxias com as suas incontáveis estrelas e aciona os corpos, dando vida aos seres. Os fenômenos atmosféricos e as estratificações geodinâmicas surgem para a própria estabilidade da Terra e continuação da vida, porque a natureza é, como disse alguém, um poema harmonioso, belo, rítmico e cadenciado pela movimentação cósmica. A morte é apenas o prenúncio de uma nova vida, ou seja,
a continuação da própria vida, após a desencarnação da alma. O término da noite traz o despontar da aurora com as suas cambiantes risadas e deslumbrantes, para um novo dia cheio de luz e de esperança, assim também é a existência dos seres na sua caminhada para a evolução. A perfeição é a finalidade do espírito. De um terreno encharcado ou lodoso, podem surgir os mais saborosos frutos e as mais perfumadas flores, por isso pouco importam as aparências do mundo, o que vale é a realidade das coisas. Só damos o devido valor à saúde quando nos sentimos deprimidos ou enfermos, porque a dor é o sinal de alarme, que nos põe de atalaia e nos faz refletir, para retroceder do caminho incerto que perlustramos. Fora da química. Assim como o pensamento é uma vibração do espírito, e este, uma partícula da inteligência universal, o nosso físico é um encadeamento de células vivas, compostas dos mesmos elementos simples que se combinam e formam os corpos orgânicos e inorgânicos. Dos elementos simples já conhecidos e estudados, tudo o que de material existe neste planeta deles promana, tanto o nosso corpo como a pedra ou a areia, tanto o ar como a água, assim como a argila, a flor e tudo que nos cerca, pois a matéria se desagrega, se transforma e não se perde. Somente o espírito está fora da química, que combina esses elementos essenciais, para a formação dos compostos, porque as leis que o regem são imateriais, cuja mecânica não tem por base o átomo, que constitui a matéria. Como vemos, o ser humano é parte integrante da força e da matéria, ocupando seu devido lugar na sinfonia do universo. Infinito. A grandiosidade universal é ilimitada, e sentimos-la por diversos meios de indagação e pesquisa, como no espectro eletromagnético, nas ondas hertzianas, na radioastronomia e outros. Para termos uma ideia aproximada da incomensurabilidade do infinito, basta sabermos que os corpos celestes denominados quasars, ultimamente descobertos, irradiam uma quantidade tão grande de energia que a sua luz equivale a 10.000 bilhões de sóis. Entre a Via Láctea, que observamos no firmamento, e a sua vizinha mais próxima, há uma separação de 680.000 anos-luz, e essa astronômica distância pode ser calculada sabendo-se que a luz percorre 300.000 km por segundo. No universo há bilhões e bilhões de imensas nebulosas estelares, cada uma com milhões de sóis e cada sol com seu sistema planetário. Por aí se vê como a Terra é minúscula perante o cosmo, e como somos ainda pouco evoluídos ante a força criadora, que a tudo movimenta na mais perfeita simetria. Por meio de fotografias tiradas do observatório de Monte Wilson, a grande nebulosa de Cygnus é observada com seus 5 milhões de galáxias, cada uma das quais é um sistema celeste com milhões de estrelas iluminantes e iluminadas. Cada sol que existe no universo é uma imensa fornalha que ilumina e dá calor aos astros sem luz própria. A Lua, nosso único satélite, tão cantada pelos poetas, está a apenas 385.000 quilômetros da Terra, e foi Tales de Mileto, alguns séculos antes de Cristo, quem descobriu que é o Sol que a ilumina. De quando em vez, observamos chuvas de estrelas produzidas por encontros de corpúsculos nas vastas amplidões etéreas. É interessante verificarmos que as leis que governam os elétrons e os prótons, dentro dos átomos, e estes, dentro das moléculas, são as mesmas que regulam o metabolismo solar e equilibram as nebulosas e as constelações que aparecem na tela do firmamento. Tudo que existe no cosmo é relativo, desde a pequenez do átomo à grandiosidade das galáxias, porque só a força criadora é absoluta, por ser infinita, onipresente e incriada. Extraterrestres. Se a Terra, que é tão pequenina em relação ao universo, é habitada por seres racionais, porque outros mundos bem maiores do que o nosso planeta não poderão ser habitados por criaturas inteligentes. Possivelmente, os seres de mundos mais diáfanos e superiores em relação à Terra já atingiram evolução bem maior do que a nossa,
E é de supor que os seus corpos sejam até de natureza fluídica ou tenham um tipo biológico diferente do nosso. Entretanto, em essência espiritual somos todos iguais, havendo apenas diferenciação de categorias evolutivas, porque os espíritos de todas as esferas ascendem para o todo, sua fonte de origem, depois de percorrerem a senda da evolução, através de milênios e por meio de grandes lutas, para a conquista de mais espiritualidade. Tríade. Os seres viventes se compõem de uma tríade vital: espírito, perispírito e corpo carnal. O perispírito, corpo astral, também chamado matéria fluídica, vida anímica ou ódica, serve de elo entre o espírito e o corpo físico. Nem a matéria fluídica nem a corporificada possuem atributos próprios de inteligência e de vida, porque somente a força psíquica os tem. Como vimos, são três os corpos: mental, astral e carnal, que se entrelaçam para a formação da individualidade humana. O que observamos aqui no além constitui verdadeira maravilha, que forma uma imensa sinfonia, onde cada ser é um músico e cada astro um instrumento na orquestração do universo, cujo regente é o grande foco, o Deus. São Paulo, julho/1968. Renascer, moralmente. Palestra na Associação Antialcoólica de São Paulo. Distinguido com um convite especial da digna diretoria da Associação Antialcoólica de São Paulo, aqui estamos para falar aos que se debatem e os que já se debateram para livrar-se do alcoolismo. De início queremos dizer-lhes que não estamos aqui para censurá-los, admoestá-los ou humilhá-los com palavras causticantes. Estamos, sim, para dar-lhes estímulo e encorajá-los na sua luta contra o vício do álcool. Estamos aqui para felicitar os que já se libertaram do alcoolismo e renasceram, moralmente, deixando de beber, a fim de se integrarem novamente no seio da família e da sociedade. Como espiritualista ou racionalista cristão que somos, vemos nos senhores almas encarnadas, que são pela sua essência espiritual nossas irmãs, razão por que nos interessamos pelo bem-estar dos que sofrem, pelo mau uso do livre-arbítrio. Somos um dos diretores do racionalismo cristão, em São Paulo, doutrina eminentemente contra os vícios do álcool, do fumo e do jogo, que procura esclarecer a humanidade sobre a sua composição como força e matéria, os seus deveres e o porquê das coisas em que somos envolvidos aqui no planeta Terra. Sentimos-nos, pois, felizes quando vemos os nossos semelhantes no bom caminho, e nos entristecemos quando os vemos na estrada do mal, dominados pelos vícios. Portanto, meus amigos, o nosso espírito se rejubila por ver homens e mulheres lutando para libertar-se do maior inimigo dos povos, o álcool. Felizes são os que ainda em tempo deixam de beber e voltam ao aconchego da família e ao trabalho. Sim, meus amigos, quem deixa de beber renasce para uma vida cheia de esperança, para tornar-se uma criatura útil, valorosa e na plenitude de todas as suas faculdades diretivas. Querer é poder. Alguns dirão que não é fácil deixar de beber, realmente não é, mas, reforçando a vontade e tendo pensamentos contrários ao vício, todos poderão libertar-se do álcool. Saber querer é poder, e quem age com todas as forças do ser pode resolver qualquer problema que o aflija, porque se coloca na corrente positiva do bem. O ser humano é dotado de atributos que o destacam dos seres irracionais, como sejam a força de vontade, a consciência de si mesmo, a capacidade de percepção, a inteligência, o poder de raciocínio, a faculdade de concepção, o equilíbrio mental, a lógica, o domínio próprio, a sensibilidade e a firmeza de caráter, e, não obstante todas essas qualidades, os homens, às vezes, não respeitam as leis naturais. Entretanto, os irracionais respeitam-nas, não comem e não bebem o que lhes possa causar mal, levados tão somente pelo instinto de conservação da vida. O homem, senhor absoluto do mundo, deveria ver o exemplo dos seus irmãos inferiores, os animais, e convencer-se,
com as luzes da sua inteligência, de que tomar bebidas alcoólicas é antinatural, é ilógico e contra as leis da espiritualidade. Quem viola as leis imutáveis da natureza sofre as consequências desses desatinos. Como os homens são seres gregários, que não podem viver isoladamente, se agrupam em sociedade, instituindo a família e elegendo um governo para que possam cumprir a sua missão aqui na Terra, porque é pela luta e pelo sofrimento que acionam o progresso do mundo e a sua própria evolução. A sociedade atual, embora tenha o conforto e os benefícios da tecnologia e da ciência, ainda vive entorpecida pelos preconceitos e pelos vícios, porque a educação familiar é falha oficial e é retrógrada para a era atômica e espacial, em que velhos tabus dão lugar a novas concepções racionais e científicas. O homem já flutua além da atmosfera da Terra, numa demonstração de que o espírito é força, é a luz, e como tal pode conquistar até as regiões siderais. Ora, se o homem já se prepara para ir à Lua, por que não pode libertar-se do álcool? Pode, é só querer e pôr a sua vontade em ação, evitando os maus amigos e os maus pensamentos, visto que estes atraem as forças astrais inferiores, que se quedam na atmosfera da Terra e nos danificam com os seus fluidos maléficos. Forças inferiores. Essas forças inferiores a que aludimos são as almas daqueles que se entregavam, quando encarnados, ao vício do álcool, aos desvarios e ao fanatismo. Portanto, meus amigos, os sofrimentos dos alcoólatras acompanham seus espíritos perturbados após a morte pela ansiedade do vício, até que, após grandes sofrimentos e perturbações, se esclareçam e sigam para os seus respectivos mundos, onde serão réus e juízes de si mesmos no julgamento dos seus próprios atos. Dizemos seus mundos porque este em que habitamos não é nosso, é apenas uma escola de aprendizagem, um hospital, uma penitenciária, um lugar de recuperação para as nossas almas ainda carentes de evolução e de mais espiritualidade, razão por que não há perfeição aqui no mundo Terra. Infeliz daquele que não sabe aproveitar essa feliz oportunidade de encarnar neste planeta para depurar-se de suas faltas e ascender a um plano mais evoluído na escala da evolução universal. A pessoa que desencarna em estado de embriaguez perde a encarnação e atrasa sua evolução, cometendo, assim, um crime contra si mesma. Queremos, pois, concitar aos que estão empenhados nessa benemérita luta de combate ao alcoolismo para que não esmoreçam, tenham força de vontade, pensamentos de altruísmo e procurem por todos os meios reconquistar o domínio próprio, que eleva a criatura à dignidade de ser pensante, racional e consciente, como partícula mais evoluída da força criadora. 30 anos a menos. É bem mais importante o homem deixar o vício do álcool do que ganhar fortuna, ou, ainda, em estado permanente de embriaguez, ter todas as riquezas da terra, porque o alcoolismo degenera, encurta-lhe a vida, perturba-lhe a alma e atrasa-lhe a evolução. Analisando os efeitos danosos do álcool, verificamos que esse terrível vício tanto prejudica o físico como a alma. São os biologistas que nos dizem que os vícios e a ignorância das leis higiênicas da saúde reduzem a vida humana em aproximadamente 30 anos. Como vemos, de todos os vícios o do álcool é o mais maléfico e prejudicial à saúde, por intoxicar o corpo e obcecar o espírito. Do ponto de vista moral, o alcoolismo atrofia o caráter, porque o viciado vai perdendo o domínio próprio, ficando à mercê das circunstâncias ocasionais, e do ponto de vista social o alcoólatra torna-se um peso morto para a sociedade, porque deixa de trabalhar e produzir. O alcoolismo é mais danoso do que o câncer e a guerra, no entanto, os poderes públicos e a sociedade fingem ignorá-lo. Se houvesse uma estatística verdadeira das pessoas que morrem em consequência do álcool e das que são afastadas da sociedade e vão para as penitenciárias e para os manicômios, ficaríamos estarrecidos e envergonhados de haver no mundo tantas vítimas desse vício terrível. Não somos alcoólatras e nunca nos embriagamos uma só vez durante os nossos 61 anos de vida,
porque aos 10 anos de idade declaramos guerra ao álcool, levados pela revolta e pela tristeza de vermos pessoas da nossa família caírem nas garras de tão